Olá, tudo bom? Bom, é um prazer estar aqui nesse dia onde a gente tem tanto compartilhamento de conhecimento, de experiências. Vocês não imaginam o privilégio que é fazer parte desse palco aqui, com essa turma tão incrível. Eu queria propor para vocês uma discussão bem interessante e vai culminar, eu acho, terminando esse dia, de uma maneira de pensar um pouco a moda como a gente tem visto nos últimos tempos. Então, eu tive uma experiência bem interessante ontem, quando eu saí daqui, nós passamos aqui à tarde ontem, e uma visita ao shopping, eu fiquei muito confuso, porque as marcas que estavam escritas nas frentes das lojas não correspondiam com o conteúdo que havia dentro das lojas. Então, parecia que eu estava numa grande loja confusa, onde tudo se parecia, tudo era muito igual. Então, é dentro dessa percepção, desse momento da moda, e que a gente realmente precisa reconfigurá-la, é que eu gostaria de propor para vocês uma reflexão. Então, de certa forma, eu fui buscar uma referência muito clara para mim com a questão do pós-modernismo, que é o que a gente está vivendo hoje, e que a Ellen e a Lilian também deixaram muito claro para vocês pela manhã. A gente está vivendo tempos fluidos, a gente está vivendo uma outra maneira de interpretar a questão do estilo, né? E isso tem a ver com todas as características que a gente vem vivendo nessas últimas décadas com relação à implantação da tecnologia no uso diário, né? Hoje ela já é uma coisa tão comum. Espero você sair de São Paulo e ficar 5 dias sem internet, você enlouquece. Quer dizer, nós já estamos absolutamente incorporados com essa questão de como nós estamos sintonizados e conectados com o mundo inteiro, né? Então, essa percepção dessa macro ideia de conexão e de, ao mesmo tempo, uniformização do mundo, vai criar uma relação muito forte com o que a gente tem que repensar o futuro à moda. Eu acho que a moda ela tem hoje que buscar novos caminhos de encantamento, né? Buscar outros caminhos de configurar, de certa forma, a ideia da identidade. E aí a gente tem esse filósofo brasileiro que discute isso de uma forma tão incrível, que, como ele diz, que o corpo seria, nesse caso, uma forma vazia, pronta para reconfigurações incessantes de identidade. Então, eu acho que hoje, você sai de manhã, você tem vontade de ser uma coisa, à tarde você tem vontade de ser outra, à noite você tem um outro desejo. E, naturalmente, o seu guarda-roupa tem que acompanhar e comunicar essas suas mudanças de humor, de estado, de espírito. E as marcas precisam compreender com antecedência muito brutal o que isso vai acontecer na sua vida, até para você cada vez mais se identificar com essa marca. Então, se a gente olhar, de certa forma, para tudo que está acontecendo no mundo, ele vai dar características muito claras de como a gente pode pensar comportamento do consumidor, que é o que nos interessa, já que nós estamos aqui no início da cadeia da moda, fornecendo tecidos, texturas, cores, para que as pessoas possam se inspirar, criar e, assim, fazer seu produto. Nós estamos num negócio de moda, né? Então isso é muito interessante. Mas isso reflete, de uma forma muito integrada, em vários outros padrões de comportamento. Então eu quis mostrar para vocês uma fotógrafa chamada, ela é diretora de cinema e fotógrafa, chamada Cindy Sherman, que até 5 meses atrás dizia que as redes sociais eram muito chatas. Mas é tão interessante que, como o trabalho dela sempre foi, a partir da fotografia, de se fotografar a si mesma, criando personagens múltiplos, ela começou se inspirando nas grandes divas do teatro e da era de ouro de Hollywood. Depois ela fez retratos sobre efeitos históricos, sobre personagens históricos. Mais recentemente ela fez sobre socialites. Vale a pena entrar numa pesquisa, olhar ela mais de perto, porque ela reflete esse momento que a gente está vivendo. E hoje ela usa o Instagram para fazer o seu trabalho. Então é engraçado. Antigamente a gente teria que ir no museu para entender o que a Cindy Sherman estava fazendo, o que ela estava propondo como referência de identidade. Hoje no Instagram a gente percebe isso, e as mudanças no fundo são muito divertidas, porque ela fica brincando com todos aqueles filtros que os millennials e a molecada usa para brincar, fazendo essa cara de séria. Então, assim, realmente essa questão da identidade, ela se aprofunda e ela passa a ser uma reflexão em todos os movimentos, em todas as instâncias. Se a gente, hoje a Lilian também mostrou a exposição do Balenciaga em Londres, mostrou a exposição da Rei Kawakubo em Nova York, a gente teve também o Dior em Paris. Isso está falando do quê? Identidade, marcas que estão buscando revirar os seus baús, suas tradições e trazer para a gente o quê? Encantamento a partir de coisas que nós não vivemos. Então, é basicamente o que a moda faz. E aí a gente encontra esse
movimento muito forte dentro do trabalho do Dema Gvasalia, que faz tanto o Vêtement como o Balenciaga, e ele traz uma frase que para mim me interessou muito, no momento que a gente pensa que vivemos num mundo cheio de referências, elas estão lá para nos alimentar, não para copiar, mas para criar algo novo a partir delas, e esse é o desafio. Então, eu acho que como marcas, a gente cada vez mais vai ter que pensar nesse desafio, como é que eu vou encontrar o caminho para falar com o meu cliente, porque eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer toda manhã, quando a gente está se dirigindo para a nossa empresa. Para quem eu vou vender? Para quem eu vendo? Esse é o grande desafio, esse é o grande caminho da percepção da descoberta. Então, quando ele bota na passarela homens comuns, vestidos com eu diria, um projeto de roupa que parece ter saído, muitas vezes, de um armário do tio dele, do avô dele. Então, é muito interessante como essa normalidade da imagem mexe com a gente, porque a gente não está acostumado com isso. A gente sempre acha que moda tem que ir além. A gente tem que surpreender pelo, às vezes, o impossível. E, muitas vezes, a gente consegue ao contrário, como ele está buscando refletir sobre as identidades do cotidiano, sobre as nossas emoções do cotidiano e de como a gente pode traduzir isso em vendas. Por outro lado, quando ele trabalha a Vêtement, ele usa pessoas reais, em locais reais, para apresentar essa moda que, para a gente, num primeiro momento, você olha e diz, mas quem usa isso? Né? Mas o mais interessante é que hoje, dentro dessa caracterização que eu preciso para me identificar, para me comunicar com as pessoas e para eu ser diferente a partir da minha individualidade, muitas vezes eu vou apelar para uma roupa que ninguém compreende, até para eu ser reconhecido como um ponto de partida. Então, se a moda, de certa forma, já está pensando nisso tudo, eu acho que está na hora da gente começar a imaginar qual é o nosso DNA como empresa, como marca, qual é o nosso propósito, o que a gente se propõe a fazer. E nessa última semana da moda masculina de Paris, ele apresentou de uma forma muito interessante. Paris tem um centro de mercado de pulgas que chama Saint-Ouen. Ele foi lá em Saint-Ouen para fazer a apresentação da coleção dessas sobreposições de roupas. Na realidade, você vê que são grandes clássicos, mas reimaginados e repaginados de formas diferentes, criando assim uma nova percepção. Eu diria que esse momento que a gente está vivendo, muito mais a matéria vai ter importância do que a modelagem. Na minha percepção, é muito mais interessante você ter uma roupa que vista bem, que tenha uma qualidade de interno, que tenha, de certa forma, uma proporção perfeita e a matéria correta. Então, para mim, cada vez mais a matéria, que é o que a gente tem na Focus, se torna o detalhe mais importante para a mudança. Porque eu não entendo ter que fazer blazers diferentes, durante o ano inteiro você faz 4 ou 5 blazers. Não, você acertou a modelagem, fez aquilo corretamente, encaixou com o perfil do seu cliente, teve sucesso de venda, muda o padrão. A modelagem permanece assim. As grandes fazem isso, né? Uma Zara da vida, a gente vê a modelagem persiste. E hoje o que a gente está vendo isso é o reflexo desse encaminhamento do fast fashion para dentro das marcas. Então, quando eu olho para o Dema Gvasalia, ou a gente vai falar de uma outra marca bem interessante na sequência, a gente não vê grandes mudanças de estrutura, mas sim de matéria. Se a gente pegar, hoje também a gente falou muito aqui sobre Instagram, né? Olha que interessante, eles têm 2,5 milhões de seguidores. Né? Então, há um trabalho muito forte da conquista do consumidor através de imagens instigantes, através de imagens inspiracionais da marca, conversando com as pessoas. No Brasil, eu não vejo nenhuma marca tendo um processo de aproximação tão poderoso quanto esse. Um post deles costuma ter 37 mil, até onde eu vi tinha 37 mil likes. Então, você imagina a evolução da percepção, da discussão das pessoas com relação a isso, entendendo o quanto isso é importante. Né? Como que eu vou chegar no meu cliente? Como é que eu me comunico como marca, como empresa? As pessoas vão querer cada vez mais fazer parte desses círculos interessantes. Quando a gente olha para a Balenciaga, então, é mais assustador ainda, porque eles têm 5,2 milhões de seguidores no Instagram, e um post pode chegar a 81 mil, quase 82 mil views. Então, gente, é gente pra caramba. É muita gente olhando para a mesma coisa, o que impacta, na realidade, num desejo de consumo macro. Né? Então, porque poucas pessoas dessas 81 mil vão ter grana para comprar ou vão ter chance, porque o que a gente tem visto muito hoje nas colaborações e mesmo em marcas
como Balenciaga é produzir um certo número de produto para criar uma aura de colecionável, de impossível, afetando diretamente o desejo das pessoas de ter alguma coisa parecida com aquilo. E aí a gente ganha a partir do momento que a gente estabelece isso como ideia, cria a partir do nosso DNA, da nossa tecnologia, algo que tem a ver com esse produto. Quando a gente olha para a Gucci, que é o grande influenciador, de novo, eles em 2007 eles conseguiram de novo fazer isso, eles são o número 1 nas buscas do Google em 2017. É a marca que mais aparece quando as pessoas procuram alguma marca. É a Gucci a mais procurada. 65% dos consumidores deles são millennials, o que é muito interessante, porque o que o Alexander Michele faz é revirar o baú da marca, trabalhar principalmente as referências dos anos 70, que foi o início da Gucci, e criar, a partir da mistura, da ideia do único, um uniforme novo para essa molecada. Então é muito interessante como a gente percebe que muito da força de uma marca hoje está representativa nas matérias que ela usa, a partir do momento que ela usa a mistura as estampas, faz essa nova reconfiguração do visual externo, mas também da ideia do logo. Então eu entendo que hoje o que mais vende, na realidade, numa Gucci, numa Balenciaga, por exemplo, é a ideia do logo. Então tem muita camiseta simples, só com a marca colocada. Aí vocês diriam, mas isso é fácil. Não, isso é o mais difícil. Porque para eu ser tão simples de vender uma camiseta num preço que eles vendem só com o meu nome, eu preciso ter um nome. E essa é a grande diferença. O nome vai estar linkado a toda a história da marca, a toda a percepção de que ela construiu durante os anos, a sua tradição como fornecedora. Na realidade, tem uma riqueza imensa de história e de storytelling em cima da simplicidade de um logo. Então eu fico percebendo que, de certa forma, essa estranheza das misturas, essa colocação, de certa forma, de estampa sobre estampa, de cores que muitas vezes a gente olha e fica em dúvida se é de bom gosto ou é de mau gosto. E a Lilian hoje deu uma frase maravilhosa para a gente, que não vale mais ser bom gosto ou mau gosto. O que importa é o gosto pessoal de cada um. Se eu gosto de fazer misturas, eu vou implantar isso no meu guarda-roupa e vou ousar usar isso na rua. Então é bem interessante como isso é extremamente importante. Aí eu fui fazer uma investigação, por exemplo, eu chamo ele de Lalo, porque o Alessandro Michele é assim que ele se chama no Instagram. Então, por exemplo, ele tem 276 mil seguidores, mas um post dele, simplesmente com uma imagem, chega a ter 21 mil acessos. Então, o que é interessante hoje? Nós estamos muito, como consumidores, interessados na vida da pessoa que faz. Então, eu quero saber o que ele olha, aonde ele pesquisa, toda a gama de influência que ele vai ter com questão ao imaginário e de como isso vai afetar o DNA da marca, criando coleções que são muito mais assertivas no sentido de estar se comunicando. Ele tem um séquito de pessoas que o seguem que, de certa forma, podem prever cartelas de cores, estampas, a partir do que ele está mostrando no Instagram. Então, eu acho que isso é uma relação verdadeira de uma marca que sabe o caminho, porque eles estão crescendo a cada ano, num período onde todo mundo dizia crise, Gucci cresce uma média de 13% a 10% por ano. Então, é bem bacana dentro desse jogo das marcas de luxo. Outro ponto importante, quando a gente olha para a Gucci mesmo, eles têm 20,9 milhões de seguidores, o que também causa um impacto muito grande dentro da visão de marca, de comercialização de mundo. E, ao mesmo tempo, um post de um sapato, por exemplo, que hoje é um dos itens que, dentro da percepção da compra, é uma das coisas mais desejáveis, 413 mil likes. Então, olha a riqueza, olha o poder dessa comunicação e da interação que eu tenho, porque se eu, como marca, eu posso mandar um recado para cada uma dessas pessoas, dizendo, olha, esse tênis está na loja tal, perto da sua casa. Quer dizer, eu posso trabalhar ao meu favor com todos esses dados, criando assim a possibilidade desse grande retorno. Por outro lado, eu acho que tudo isso acontece realmente pela força do logo. Então, eles, durante anos, e a gente vai ver
o declínio da Gucci, por exemplo, pegando a Gucci como exemplo, ou depois a chegada do Tom Ford, quando eleva de novo a qualidade do produto e o encantamento da marca, os designers posteriores que passaram pós-Tom Ford, e hoje o Michele brincando com esse baú mágico. Eu não sei se vocês souberam, eles repaginaram o Museu da Gucci em Florença, transformando ele numa espécie de um café, criando uma nova interação para você ver toda a memória da marca, mas ainda tomando um café maravilhoso, comendo um risoto maravilhoso, e mais incrível, comprando uma coleção exclusiva feita para aquele local em Florença. Então, a ideia das coleções cápsulas, das coleções mais linkadas com as pessoas, dirigidas a mercados específicos, estão funcionando e são cada vez mais importantes no negócio de moda. Esse ponto do logo, ele vem através do DNA. Se eu não tiver um DNA forte, se eu não saber quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, qual é a minha história de produto ou a minha percepção de produto, eu vou entrar nesse mercadão que a gente vê no terceiro piso desse shopping. Então, para eu ser diferente, para eu fazer parte de um cenário e ser considerado diferente, eu tenho que, no mínimo, ter opinião. Então, esse DNA, essa intenção, tem que ficar cada vez mais forte, cada vez mais explícita. Aí eu tive a sorte de vir aqui, dia 8 de novembro, eu acho, assistir um desfile muito interessante na Casa de Criadores, que é um movimento de moda mais interessante que acontece no Brasil hoje. São jovens designers realmente botando a cara para bater e dizendo com opinião, com uma força muito grande. E eu fiquei muito encantado quando o Wader diz que não é mais sobre roupas, é sobre pessoas. E eu acho que isso é o que impacta e é o que me faz vir aqui falar com vocês hoje. Eu acho que mais do que roupa, a gente tem que falar realmente com quem compra a nossa roupa. Conhecendo essa pessoa, levando para ela a possibilidade de um encantamento que ela não encontra em outras marcas. É só assim que a gente vai voltar a ter fidelização, coisa que foi perdida no mercado a partir da explosão do fast fashion. Então, de novo, a importância desse olhar, dessa percepção para as pessoas. E o que ele faz é muito bonito, porque, na realidade, ele constrói um casting para a sua apresentação na Casa de Criadores, onde ele vai chamar. Lógico, tem uma mistura de modelos e de pessoas reais. Aqui ele traz uma referência muito clara de quando ele chega em São Paulo. Ele é nascido no Piauí, mas ele fez universidade no Ceará. E ele traz a Galeria do Rock como uma das grandes referências. Então é bacana porque a gente sente não só o DNA dele, de marca, de percepção do entorno, mas também a força característica de quem não se encanta por aquele lugar. Aquele lugar realmente é um marco de São Paulo, por todas as possibilidades de experiências que ele produz quando a gente vai lá. Né? Então, eu não sei se vocês já visitaram lá, tem um cheiro de silk screen, que assim, eles vendem muita tinta para fazer estamparia de camiseta. É muito divertido, porque tem gente de todo jeito. Quer dizer, é realmente um lugar em São Paulo onde você experimenta tem uma experiência visual completamente diferente. Quando ele traz, por exemplo, a Dona Onça, né, que é a Janaína Rueda. Quando ele traz a Marcelona, que é um ícone, por exemplo, para a gente que frequenta a noite paulistana, a Marcelona ela recebe os convidados de uma noite em São Paulo do Jérôme, que é um clube super bacana, e ela é um ícone em São Paulo, super conhecida. Então, como é que eu transcrevo essa personalidade dessas pessoas para a roupa e ainda coloco como estamparia Avenida Ipiranga, Copan, eu vou dando uma condição de percepção do que eu estou falando, do meu entorno, da minha percepção de lugar. Ele chama o Jalu, que é um cantor do Belém do Pará, para fazer uma participação no seu desfile, e aí a gente tem a constatação do gênero, a mistura e essa discussão tão nova e tão interessante, colocada de uma maneira muito inteligente. E outro ícone da moda que a gente tem, que é Valéria Araújo, que tem uma percepção instigante da moda, e é essa figura que vocês estão vendo, divertida, rica, no sentido de alegria, transmitindo toda uma ideia de upcycling, de percepção de local, de percepção de vida. Então, eu acho que a moda brasileira está precisando muito disso, dessa renovação, dessa reconfiguração de como nós estamos tratando o nosso cliente, de como nós estamos criando produtos tão iguais que as pessoas estão desestimuladas. Então eu fico sempre pensando, será que as pessoas hoje estão comprando menos porque a gente está em crise e a gente não tem dinheiro, então naturalmente a gente vira um consumidor consciente, porque eu não tenho grana para gastar, ou também não estou comprando porque não tem coisas interessantes para eu comprar? Então essa é uma coisa bem interessante da gente pensar. Né?
E daí eu acho que essa reconfiguração e essa customização da identidade se torna muito importante e cada vez mais vital para que a gente sobreviva nesse mercado. Muitas marcas brasileiras trabalham a questão do preço. Preço, para mim, é uma coisa. Preço é o meu custo fixo, mais a matéria-prima que eu gastei, somo lá no final e dá igual a preço. Isso é o que a gente pode fazer, colocando uma capa que você quiser e pronto. É naturalmente o que se faz. O que eu pergunto para vocês, na realidade, é se dentro dessa percepção do preço existe DNA na marca de vocês. Se vocês estão interessados a contar uma história e realmente encantar as pessoas a partir de uma opinião como marca. Porque a partir disso, nós vamos criar valor. Valor é diferente de preço. Valor é quando eu insiro nesse preço uma série de outros fatores, que seriam a ideia da sustentabilidade, como é que eu comunico com o meu cliente, como é que eu dou o retorno para o meu cliente, como é que eu comunico a minha visão de coleção, a minha história que eu tenho para contar. Isso é valor. A partir desse valor, na realidade, eu vou ter marca, que eu acho que é o que está faltando no Brasil. A gente não tem mais marcas. A grande facilitação do fazer, a grande explosão, na realidade, do preço e da possibilidade de você atingir outros públicos, fez com que a gente fizesse apenas produto. Né? A gente não está fazendo uma assinatura, a gente não está implicando nisso a questão do DNA e, consequentemente, essa questão da marca. Então, eu fico pensando que marca vai ser cada vez mais importante, porque você vai ser reconhecido, você vai ser percebido, você vai ser valorizado e, realmente, você vai conseguir sobreviver nesse universo tão gigantesco que é a moda brasileira. A gente não pode esquecer que a gente vive num continente, que a gente tem um mercado interno fascinante, enorme, tem muito dinheiro para ganhar, tem muito trabalho para fazer, e agora a gente vai ter que cada vez mais se posicionar diferentemente para fazer parte desse mercado e dessa nova percepção da moda. A moda, como a gente conhece, acabou. A gente vai ter que repensar e criar uma nova maneira de se fazer tudo isso.